Tantra, o caminho da aceitação. Osho. Leitura do capítulo: O mapa interior dos chakras. O Tantra tem um certo mapa do ser humano interior. Será bom você entender o mapa, ele o ajudará. Tanto o Tantra como a Yoga supõem que existem 7 centros na fisiologia do ser humano, na fisiologia sutil e não na fisiologia material do corpo. Na verdade, esses centros são metáforas, mas de muita ajuda para entender algo do ser humano interior. Estes são os 7 chakras. O primeiro e o mais básico é o Muladhara, que significa o mais fundamental, o básico. Mul significa das raízes. O chakra Muladhara é o centro onde a energia sexual está, mas a sociedade danificou muito esse chakra. Esse chakra Muladhara tem 3 aspectos em si. Um é o oral, a boca. O segundo é o anal e o terceiro é o genital. Esses são os 3 aspectos do Muladhara. A criança começa a sua vida no estágio oral e, devido a uma educação errônea, muitas pessoas permanecem no estágio oral e nunca vão além dele. É por isso que tantas pessoas fumam, mascam chiclete e comem demais. Essa é uma fixação oral. Essas pessoas permanecem centradas na boca. Existem muitas sociedades primitivas que não beijam. Na verdade, se a criança se desenvolveu bem, o beijar desaparecerá. O beijo mostra que a pessoa permaneceu oral. Do contrário, o que o sexo tem a ver com os lábios? Quando pela primeira vez sociedades primitivas vieram a saber sobre o beijo do homem civilizado, elas riram e simplesmente consideraram aquilo ridículo. 2 pessoas se beijando? E isso também parece muito pouco higiênico ao transmitirem todos os tipos de enfermidades e infecções uma para a outra. O que elas estão fazendo? E para quê? Mas a maioria da humanidade permaneceu no estágio oral. A criança não é satisfeita oralmente. A mãe não lhe dá o peito tanto quanto a criança precisa, e os lábios permanecem insatisfeitos. Assim, a criança, mais tarde, fumará cigarros, se tornará uma grande beijoqueira, mastigará chiclete ou passará a comer muito, comendo continuamente isso e aquilo. Se a mãe der seus seios tanto quanto a criança precisa, então o Muladhara não é danificado. Se você for um fumante, tente uma chupeta e de repente ficará surpreso. Ela ajudou muitas pessoas e a sugiro para muitas pessoas. Se alguém vem e me pergunta como parar de fumar, digo: compre uma chupeta e chupe-a. Deixe que ela fique pendurada em seu pescoço. E quando você sentir vontade de fumar, coloque a chupeta na boca e desfrute. Dentro de 3 semanas você ficará surpreso. A ânsia de fumar desapareceu. Em algum lugar na psique, os seios ainda têm apelo. É por isso que os homens são tão focados nos seios das mulheres. Em algum lugar da psique, os seios ainda têm apelo. É por isso que os homens são tão focados nos seios das mulheres. Parece não haver razão. Por quê? Por que os homens estão tão interessados nos seios? Pinturas, esculturas, filmes, pornografia, tudo parece girar em torno dos seios. E as mulheres estão sempre tentando esconder e ao mesmo tempo mostrar seus seios. Do contrário, o sutiã é uma tolice. Ele é um truque tanto para esconder como para mostrar. Ao mesmo tempo, trata-se de um truque muito contraditório. E agora elas estão enchendo o seio com silicone para que fiquem maiores e que tomem a forma que a humanidade imatura quer vê-los. Que ideia infantil! Mas o ser humano permanece no estágio oral. Esse é o estágio mais baixo do Muladhara. E algumas pessoas mudam do estágio oral e ficam estagnadas no estágio anal,
Porque o segundo grande dano acontece no treinamento no banheiro. As crianças são forçadas a ir à privada a uma determinada hora, mas as crianças não podem controlar seus movimentos intestinais. Isso leva tempo, leva anos para elas desenvolverem o controle. Então, o que elas fazem? Elas simplesmente se forçam, simplesmente fecham seu mecanismo anal e, devido a isso, ficam fixas no estágio anal. É por isso que há tanta constipação no mundo. Apenas o ser humano sofre de constipação. Nenhum outro animal sofre de constipação no estado selvagem. A constipação é mais psicológica, é o resultado do dano ao muladar. E por causa da constipação, muitas outras coisas se desenvolvem na mente humana. Uma pessoa se torna acumuladora, acumuladora de conhecimento, de dinheiro, de virtude. E ao se tornar uma acumuladora, ela se torna sovina, não podendo entregar nada. Tudo o que ela agarra, ela mantém consigo. E com sua ênfase anal, grandes estragos acontecem ao muladar, pois quando as coisas se desenvolvem naturalmente, o homem e a mulher irão para o estágio genital. Se eles ficarem fixos no estágio oral ou no anal, nunca irão ao genital. E esse é o truque que a sociedade usou até agora para não permitir que você fique inteiramente sexual. A fixação anal se torna tão importante que os genitais ficam menos importantes. E se algumas pessoas chegam ao estágio genital, se de alguma forma elas não se fixaram no oral nem no anal e se tornam genitais, então a culpa é criada na humanidade a respeito do sexo. E o sexo passa a ser equivalente a pecado. O cristianismo considera o sexo um pecado tão grande que fica fingindo e tentando provar uma ideia tola, que Cristo nasceu de um milagre, que ele não nasceu de um relacionamento homem-mulher, mas que Maria era virgem. O sexo é um pecado tão grande como a mãe de Jesus pôde fazer sexo. Para as pessoas comuns, tudo bem, mas a mãe de Jesus, como Jesus, um ser humano tão puro, pôde nascer a partir do sexo? O sexo foi tão condenado que você não pode desfrutá-lo. É por isso que a energia permanece fixa em algum lugar, seja na região oral, na anal ou na genital. Ela não pode subir. Assim, o Tantra diz que o primeiro grande trabalho precisa acontecer no muladar. Para a liberdade oral, é de muita ajuda gritar, rir, berrar, chorar, choramingar. É por isso que minha ênfase recai em métodos catárticos de meditação. Todos eles são de ajuda para liberar a fixação oral. E para liberá-lo da fixação anal, a respiração rápida e caótica é de muita ajuda, pois golpeia diretamente o centro anal e o habilita a relaxar o mecanismo anal. Daí a meditação dinâmica ser de imenso valor. E então, o centro sexual precisa ser liberado do fardo da culpa e da condenação. Você precisa começar a aprender sobre ele tudo de novo. E somente então o centro sexual danificado poderá funcionar de uma maneira saudável. Você precisa começar a reaprender a desfrutá-lo sem nenhuma culpa. Há 1001 tipos de culpa. Na mente hindu, há um medo de que o sêmen representa uma grande energia e mesmo se uma única gota for perdida, você está perdido. Essa é uma atitude muito constipável, armazenar o sêmen para que nada seja perdido. Mas você é uma tal força dinâmica que, na verdade, cria essa energia a cada dia. Nada é perdido. A mente hindu é muito obcecada pela virya, pela energia do sêmen, e nenhuma gota deveria ser perdida. Eles estão continuamente com medo.
Assim, sempre que fazem amor, se fizerem amor, ficam muito frustrados, muito deprimidos, pois ficam pensando que muita energia foi perdida. Nada é perdido. Você não tem uma cota fixa de energia. Você é um dínamo. Você cria energia, cria a cada dia. Na verdade, quanto mais você a usa, mais a tem. Ela funciona como o resultante do corpo. Se você usa os músculos, eles se desenvolvem. Se você caminha, suas pernas ficam mais fortes. Se você corre, terá mais energia para correr. Não pense que uma pessoa que nunca correu e que de repente começa a correr terá energia. Ela não terá. Não terá nem mesmo a musculatura adequada para correr. Use tudo o que lhe foi dado pela natureza e terá mais. Assim, a loucura hindu, a de armazenar, o que está alinhado com a constipação. E a loucura americana, que é como a diarreia, simplesmente jogue tudo fora. Continue a jogar, com sentido ou sem sentido, mas continue a jogar. Dessa maneira, mesmo uma pessoa com 80 anos de idade ainda pensa de maneira infantil. O sexo é bom, é belo, mas não é o fim. Ele é o alfa, mas não o ômega. A pessoa precisa ir além dele, mas dizer que a pessoa precisa ir além dele não é uma condenação. A pessoa precisa passar através dele para ir além dele. O Tantra é a atitude mais saudável em relação ao sexo. Ele diz que o sexo é bom, é saudável, é natural, mas o sexo tem mais possibilidades do que apenas reprodução e também mais possibilidades do que apenas divertimento. O sexo está carregando algo do Supremo em si, algo do Samadhi, da transcendência. O chakra Muladhara precisa ser relaxado, relaxado da constipação e relaxado da diarreia. O chakra Muladhara precisa funcionar no seu melhor, 100%. Então, a energia começa a se mover. Meditação dinâmica. A meditação dinâmica de Osho é um processo de 1 hora, composto de 5 estágios. 1. Respiração forte e caótica. 2. Catarse. 3. Aterramento e centramento. 4. Atenção silenciosa. E 5. Celebração por meio da dança. Osho desenvolveu essa meditação especialmente para as pessoas de hoje e supervisionou a composição da música que acompanha cada estágio do processo. Para obter instruções e informações mais detalhadas sobre onde encontrar a música, consultar o site www.osho.com/dynamic.